no final Não, das contas. quem não tem filho pode dar uma de monarca e botar o pau na mesa. Não E sei. aguentar as Olha, consequências da mesma maneira que você aguentou. Você aguentou as consequências. A sua fato. ação teve uma reação. E você foi homem pra caralho pra segurar isso. Sim, Muita gente, eu por muito entendo. menos, teria se churrascado, Monark. Ou feita. Como é que você não fez nenhuma tatuagem, Monark? Eu não gosto de tatuagem, cara. Eu sou Pô, igual você, eu acho que tatuagem é esquisito. Por que, que eu vou colocar no meu corpo uma ideia, tá ligado? Pra sempre. É isso, Entendeu? mas, pô, você com esses problemas de cabeça e isolamento, é prato cheio pra alguém se encher de tatuagem e riscar o corpo, porra. Ah, E cara, eu você foi então. forte o suficiente pra não se mexer com isso. Eu não sei o que acontece comigo, cara. Eu sou esquisito, Rayan. Eu sou uma pessoa Deus te esquisita, ama cara. muito, cara. Você é ateu, né? Não, eu acredito em Deus. Mas você era ateu. Há muitos anos atrás eu tive uma fase de ateu, quando eu era adolescente e tal. Mas depois dos 20 e poucos anos, eu comecei a entender que Deus é logicamente um, um true statement. Tipo, Tua fé te salvou, Monarca. É isso, a tua fé te salvou. Se você pode fosse ser, ateu, cara. você não teria durado esse tempo todo aí no limbo, não. Também acho, cara. Eu acredito muito em Deus, porque a realidade é um milagre lógico, entendeu? Porque, tipo, como que tudo surgiu, certo? Da onde tudo surgiu? Se não surgiu do nada, e obviamente não surgiu do nada porque tudo não surge do nada, certo? certo? Então, alguma coisa. Caralho, que filosófico. Então, mas alguma coisa fez o tudo surgir, tá ligado? Que não é o nada. Então é Deus. Agora, e se essa coisa fez algo tão incrível que é a existência acontecer? Tipo, provavelmente ele tem um propósito para a existência. E se a existência tem um propósito, eu acho que Deus vai querer que a gente tente cumprir esse propósito que ele pensou para nós, entendeu? E eu sinto, pelo menos, que eu estou tentando seguir o propósito que Deus colocou para mim, entendeu? Pelo menos é o que eu tento. É claro que eu erro, entendeu? E é claro que eu não sou perfeito e tudo mais. Mas eu acredito muito que Deus existe, Deus tem um propósito para a vida, para todos nós, e que o nosso trabalho aqui é encontrar ele e seguir nele, por mais dolorido que seja, entendeu? Porque é maior do que toda a existência, sabe? É, é passageiro demais isso aqui, entendeu? São 90 anos se a gente tiver sorte. Então, e a eternidade é bem mais do que 90 anos, né? Então, obviamente, isso aqui é uma etapa de algo, certo? Eu concordo Então, plenamente. Inclusive, eu faço uns episódios aqui, a gente vai fazer, inclusive, essa semana um debate. E tem uma galera que é ateu e eu tô trazendo um cristão. E o raciocínio do cristão se ampara justamente nisso. Tá, o universo veio do nada, tudo foi criado do nada, a matéria, a vida, a ordem das coisas, o começo e fim, a forma como a gente enxerga a humanidade como fruto do acaso, isso sim depende de mais fé, porque o ateísmo ele é ancorado em um monte de premissas que não dá para provar. Sabe? A premissa da vida, por exemplo, ser uma obra do acaso, do universo ser uma obra do acaso, do planeta ter a quantidade perfeita, sabe, de oxigênio, de atmosfera, de tamanho, para sabe, ter toda a condição propícia à vida. Tudo isso é um monte de coisa, obra do acaso, não faz sentido, cara. eu também Não não faz acho que sentido. faz sentido. O nada não explica o tudo, entendeu? O nada, como, tipo, logicamente, se você for parar para analisar o nada, ele é a ausência de qualquer coisa. Então, como que algo vai surgir disso? Então, você pensar que o universo é aleatório e surgiu do nada é burrice, na minha opinião, entendeu? Então, eu já fui burro durante um tempo, quando eu tinha até uns 20 e poucos anos, eu era meio burro, não tinha pensado sobre a vida de uma forma profunda o suficiente, entendeu? Mas agora eu entendo que Deus existe e tal. Mas eu também não acho que Deus esteja definido por uma religião, entendeu? Tá. Mas você Não acho que E acredita que das existe. Deus. Não. religiões, qual que você mais se identifica? Com certeza o cristianismo, na minha opinião, entendeu? Qual Por, vertente? Catolicismo? cara, aí eu já não tenho Ou mais o conhecimento. protestantismo, o ortodoxo
oriental? Eu não sei dizer porque eu não tenho conhecimento, estudo do cristianismo profundamente o suficiente para saber diferenciar qual seria a diferença entre esses grupos dentro do cristianismo. Mas pelo que eu vejo de como os cristãos se comportam, eles têm a ideia de um casamento com uma mulher, que eu acho que é um diferencial no Islã, por exemplo, que eu acho que é melhor, eu acho que é mais divino, mais bonito, mais a ver com o propósito, você fazer uma família com uma esposa, que é a sua esposa para sempre. Eu acho que isso seria o ideal, né, a ser atingido. Então, por isso que eu acho que o cristianismo acerta nesse sentido, por isso que eu acho que, pelo menos nesse sentido, ele é superior ao Islã. E tem algumas outras coisas que eu acho que é superior. Aí o judaísmo parece muito restrito a quem é judeu, né? Então... Não recruta, mim, é verdade. É a única religião que não recruta, é isso mesmo. Para mim, parece uma religião muito restritiva para o mundo, entendeu? Então, se eu tivesse que escolher uma religião para postar minhas fichas, seria o cristianismo, entendeu? Porque ele é mais generalista, certo? Ele vale para todo mundo. E eu sinto que ele tem certas conclusões sociais de como deveriam ser famílias e tudo mais, que é superior a outras religiões, entendeu? Você sabe que enfim, conversando com um judeu uma vez, eu falei para ele, você acha que os globalistas e tal, esse pessoal, sempre tem um judeu envolvido, né? E ele ficou bravo comigo. Falei para ele. Tem muito judeu que tem muito poder, né? Tem muito judeu com muito poder. Isso é verdade. Papo torto, troca de assunto aí. A gente não, mas não é verdade. Mas, cara, falar tem muito chinês com muito não poder pode falar também. de maçonaria, nem de jogo do bicho do Rio de Janeiro, nem de judeu. Vocês já aprenderam aí. Então, vamos trocar de assunto. Tem um monte de cigano que tem um monte de poder também. Tem um monte de etnia que tem um monte de poder, pô. Eu não sei por que a gente não pode falar que existe judeus bem-sucedidos. É óbvio. E ele me explicou. Cara, 90% dos prêmios Nobel são de judeus, né? Sim. Então, por que a gente tem que ficar com medo de falar a realidade? Qual que é o problema deles terem sido bem-sucedidos, entendeu? Eles são bem-sucedidos, é uma comunidade bem-sucedida, que é uma comunidade com grande influência no aspecto global da coisa. Mas não são eles que mandam no mundo, entendeu? Eu não acredito que seja. Eu acho que existe um sistema maior do que eles, entendeu? É a minha. Eu acho que existe gente acima dos judeus? Eu acho, com certeza. Com certeza. Ó, esse cara com que eu conversei, ele me explicou. Ele falou o seguinte: olha, o judeu é um povo que se destaca. E é um povo que tem, enfim, pessoas destacadas em diversas posições de poder. Então você tem judeu que, quando é para fazer uma coisa muito boa, ele faz. Ele faz coisas muito boas. Descobre vacinas, né? Faz experimentos, e aí tem descobertas científicas e tudo mais. Beleza. Economistas também, ok. Mas quando um judeu também faz alguma coisa errada, ele também se destaca fazendo essa coisa muito errada. Então você tem aí, os players de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Eu acho que se a sociedade te enxerga como uma classe dominante, né?